todo o dossiê do processo que eu tenho de indivíduo, só que o indivíduo foge. Então, para quem diz que fala a verdade e que não tem nada a temer, apresente-se às autoridades. É um indivíduo que não tem morada reconhecida, não tem número reconhecido, anda na sombra e anda a servir o sistema para poder assassinar o caráter de muita gente. E nós, como somos viciados pela fofoca, nós vamos sempre lá atrás, porque essa pessoa um dia te contou uma verdade e você fica, ele falou uma coisa que é verdade. Não falou uma coisa que é verdade, ok? Não falou nada. Relógio estragado também está certo 2 vezes por dia. E essas pessoas vos dominam por isso, porque nós sabemos dessa nossa potência. Sempre que existem assuntos muito importantes da nossa sociedade que nós devemos prestar atenção, vão surgindo essas fofocas. Que vai entrar, meu? Sim, mano. O Sacatinde usa claramente as redes sociais para servir o sistema. Porque vocês têm que estar atentos a isso. Não pode ser uma pessoa que está toda hora a vos contar coisas que são mentiras, que no final do dia se dá conta que não são verdades. E você continua lá, porque normalmente como é que essas coisas funcionam? Ele vai te contar 3 mentiras e uma verdade. E você, por causa dessa uma mentira que ele te contou, você vai ignorar as 3, dessa uma verdade que ele te contou, você vai ignorar as 3 mentiras que ele te apresentou. Ele te conta uma verdade e te conta 3 mentiras. Mas por causa dessa uma verdade, você vai valorizar aquelas 3 mentiras. Você vai dizer, não, e é mesmo, olha aí, isso, eu já ouvi pessoas a falarem, não, ele não mente. Então esse gajo no passado andou aqui a falar que eu abandonei os meus filhos, que eu vivia na mesma casa com a minha mulher, com meus irmãos, quando a minha mãe nunca, coitada da senhora, nunca tinha sequer estado em Portugal. Waridu, Waridas, como é que vocês estão? Desculpa lá, eu sou mesmo assim, venho sempre com a cara sincera, com a cara boa, não estragou nada. Porque bonito é bonito, né? Quando a pessoa é bonita, pode desaparecer e se apresentar de todas as formas. Tranquilo. Espero. Não, pá, já saí de Moçambique, mano. Já saí. Aliás, nunca cheguei a entrar em Moçambique, fiquei só pela fronteira. Entrar mesmo, que é bom, não deixar entrar, mas não se preocupem, meus irmãos moçambicanos. Vão tentar de todas as formas, mas nós vamos continuar a assistir, vamos continuar a dar na cara, vamos continuar a fazer aquilo que nós achamos que é certo. E vamos estar sempre desse lado. Vão tentar bloquear, vão tentar travar, vão tentar boicotar, vão tentar até criminalizar, vão tentar, conforme tentaram já alguns dias, manchar a imagem, assassinar caráter, mas, mano, a luta continua e a vitória é certa. E nós vamos com certeza empurrar aqueles malfeitores, aquelas pessoas que estão comprometidos a desgraçar a vida do nosso povo, né? a travar o nosso desenvolvimento, a travar o nosso crescimento. Nós vamos continuar a lutar contra essas pessoas. E por mais que aqueles digam, não, mano, segue só, toma mambo, faz a tua cena, esquece isso. Não, ué, já esqueceram isso durante muito tempo. Foi o meu filho não fala política que nos trouxe até aqui. Foi o você cala só e ouve, não sou que nos trouxe até aqui e nos meteu nesta situação. Portanto, bro, não há problemas, nós vamos continuar aqui deste lado e a fazer as nossas batalhas, não há truque. Essas táticas, na verdade, nos mostram que aquilo que a gente faz aqui, que a garra que nós fazemos, que a tentativa de abrir as mentes dos nossos irmãos, né, de apontar para eles diretamente aonde é que está a culpa do sofrimento deles, quem é o culpado, está a surtir efeito. Porque quando nos atacam, isso quer dizer que a nossa presença incomoda, que aquilo que a gente diz tem realmente força e impacto, e mexe com estruturas, mexe com a abana. Então dizer assim, epá, não te citas tão jovens, não te citam tão pequeno, todos nós temos uma força, uma presença para estar aqui, já? Está a entender? Não há problema. Não se... Bro, isto aqui, Narciso dos Santos, que tens a dizer sobre os outros humoristas que não se pronunciaram até o momento sobre tudo que aconteceu? Mano, eu não estou preocupado com os outros, eu estou preocupado com aqueles que estão preocupados com a casa que eu estou preocupado. Quem não está dentro, não sei se me fiz entender, quem não está dentro provavelmente
ainda está preso em algumas amarras do medo mental e por aí afora, e eu entendo isso completamente. A voz da largada não traz sempre todos ao mesmo tempo, e eu sou solidário com aqueles que também ainda estão calados, porque ainda não conseguiram perceber o momento de largar as amarras, ainda estão medo. E atenção, vocês veem as coisas que me acontecem, diz assim, não dá medo. Se vocês repararem as coisas que me acontecem ou que acontecem a todas as pessoas que tentam se manifestar, que tentam ir em contra com a verdade, que tentam chamar nomes aos bois, você vê o que é que acontece a essas pessoas, as perseguições, os bloqueios, as tentativas de assassinato de caráter. Então não é uma coisa fácil. Às vezes é muito fácil dizer o indivíduo vem para aqui, vem para a luta. Mas a luta carrega tudo isso, a luta implica tudo isso, implica sofrer boicotes, implica sofrer bloqueios, implica irem atrás do teu caráter, não é? E às vezes é preciso que nós, apesar de gostarmos muito da fofoca, apesar de gostarmos muito do disse que não disse, quando a gente realmente chega à conclusão que aquela pessoa nos mentiu, nós temos que ir lá e fazer sentir a essa pessoa que a mentira não tem espaço dentro das informações públicas. Essas pessoas têm que ser penalizadas, não é, por tentarem passar a mentira como verdade, tentarem prejudicar a mim e a ti, porque depois você já fica com a dificuldade de conseguir saber o que é verdade, o que não é. Porque a pessoa te mente 1, 2, 3 vezes e você continua lá a comentar e a acreditar e a partilhar e por aí afora. Mas é assim, eu sei de onde é que isto tudo está a vir e sei desta tentativa de tentar me disciplinar, só que pronto, né? Eu não sou propriamente um preto de sala. Então, e eu sou mesmo muito disciplinado nesses aspectos, então não vai dar. Vão tentar e vão continuar e continuem a tentar. Isso só mostra o quão relevantes nós somos dentro dessa luta. Então, olha lá, tá a Clementina ainda a me perguntar, engravidaste ou não? Clementina, você é burra, distraída, faz isso de propósito, você acredita numa coisa dessa assim do nada, você não consegue ter a capacidade de autocrítica, de ir atrás da informação, porque toda a informação que está presente você tem que questionar, porque toda vez que você passa à frente, você reforça essa informação vai parar para pessoas que não têm a mesma capacidade de ter, por exemplo, uma rede social aqui, de poder essa informação, de poder contrair essa informação. Você vai aos canais, não é, das pessoas envolvidas e vais perceber que aquilo que te fizeram foi uma mentira. Então não sejas burro, não sejas distraído, não sejas movido pela tua emoção ou pelo teu querer de encontrar uma fofoca que seja boa para ti. Claro que eu não engravidei a minha mulher, que falta de respeito para mim, para ela, para o marido dela, para a minha mulher, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Eu sei que isto é uma coisa que acontece muito na nossa sociedade, mas vocês não acham meio estranho que depois de um escândalo desse, de Gilmário ser bloqueado em Moçambique, não ter sido permitida a entrada, terem barrado o show de Gilmário Vemba em Moçambique e a opinião pública toda está contra essa situação e no dia seguinte aparece já uma fofoca dessa, vocês não conseguem ligar os pontos, não é? Assim, o quão isso, na verdade, quando eu fui ler comentários de muitas páginas, ali os comentários, as pessoas a dizer, e está claramente de como é que essa gente que nos maltrata todos os dias sabe o quão desinformados nós somos, o quão distraídos nós somos e às vezes até o quão burro nós somos, não é? Está a ver a música do pai grande poeta, povo burro? Às vezes nós nos metemos nessa posição de povo burro, em que a gente não consegue sequer fazer as contas de 1 mais 1 igual a 2, não conseguimos. Então, pensa um bocadinho,
Dredd, o quão ingênuo tu és. Gilmário Vemba tem este problema com a imigração de Moçambique, a opinião pública está toda contra, está a dizer que é errado, que foi boicote, que tem isso, e dia seguinte sai logo uma notícia dessas. O que é que vocês acham? Acham que isso é... Achas que isso aqui é o calha? Nunca é o calha. Isto nunca é o calha. Já aconteceu no passado, a mesma pessoa tentou fazer a mesma coisa, eu tenho processo contra essa pessoa, que está sempre a se esconder, foge, não é? Tenho o processo deles, quem quiser posso-vos mandar todo o dossiê do processo que eu tenho de indivíduo, só que o indivíduo foge. Então, para quem diz que fala a verdade e que não tem nada a temer, apresenta-se às autoridades. É um indivíduo que não tem morada reconhecida, não tem número reconhecido, anda na sombra e anda a servir o sistema para poder assassinar o caráter de muita gente. E nós, como somos viciados pela fofoca, nós vamos sempre lá atrás, porque essa pessoa um dia te contou uma verdade e você fica, ele falou uma coisa que é verdade. Não falou uma coisa que é verdade, ok? Não falou nada. Relógio estragado também está certo 2 vezes por dia. E essas pessoas vos dominam por isso, porque nós sabemos dessa nossa potência. Sempre que existem assuntos muito importantes da nossa sociedade que nós devemos prestar atenção, vão surgindo essas fofocas, vão surgindo essas cenas, porque isto acaba arrastando toda a opinião e também a milícia digital desses partidos da múngua, da porcaria, com intelectuais reduzidos a nada, lixo, que a única... usam toda a inteligência que têm para poder alimentar a vida do sistema, para poder alimentar a discórdia entre as pessoas, para poder emburrecer o povo cada vez mais e para poder continuar a usurpar o erário público, continuar a nos mandar para a desgraça, continuar a mandar as nossas irmãs para a prostituição, os nossos irmãos para a bandidagem. E depois, esses nossos irmãos, quando roubam, nós ainda olhamos para aquele irmão e falamos: esses jovens são mesmo gatuno. Não, ele é gatuno porque às vezes até ele estudou, mas nunca teve oportunidade nenhuma de poder criar um emprego, poder sustentar a sua família de forma digna, e vai parar para a bandidagem. E depois nós olhamos para nossas irmãs e dizemos: esse país só tem bandidas, então como é que não vão ser bandidas? As outras estão a passar boi de fome e estão a olhar para a vida das outras pessoas cheia de luxo, boi de viagem. Nós temos, né, um grupo de pessoas no país, não é, num país pobre, num país com muita desgraça, num país com muitas famílias destruturadas, porque a mãe está na rua a vender, o pai às vezes também está na rua a procurar um biscato, bebedeiras e whatever. Nesse meio da família destruturada, a jovem bonitinha que olha para as redes sociais e vê essas nossas, às vezes, irmãs, que supostas influencers, a mostrarem vidas e vidas e vidas, e elas já percebem de onde é que essa vida sai. Claro que vão entrar, Dredd. Claro que vão entrar, meu. Sim, mano. O Sacatinde usa claramente as redes sociais para servir o sistema. Porque vocês têm que estar atentos a isso. Não pode ser uma pessoa que está toda hora a vos contar coisas que são mentiras, que no final do dia se dá conta que não são verdades, e você continua lá, porque normalmente como é que essas coisas funcionam? Ele vai te contar 3 mentiras e uma verdade, e você, por causa dessa uma mentira que ele te contou, você vai ignorar as 3 dessa uma verdade que ele te contou, você vai ignorar as 3 mentiras que ele te apresentou. Ele te conta uma verdade, te conta 3 mentiras, mas por causa dessa uma verdade, você vai valorizar aquelas 3 mentiras. Você vai dizer: não, e aí mesmo, olha aí, eu já ouvi pessoas a falarem: não, ele não mente. Então esse gajo no passado andou aqui a falar que eu abandonei os meus filhos, que eu vivia na mesma casa com a minha mulher, com meus irmãos, quando a minha mãe nunca, coitada da senhora, nunca tinha sequer estado em Portugal. Mas as pessoas abraçaram, porque as pessoas têm às vezes essa fome da fofoca, ou de que alguém que está a vir bem ter alguma coisa de errado, ter alguma coisa para que a gente possa julgar e diminuir essa pessoa. Nós fazemos isso, mas não há problema, Dredd. Eu estou bem ciente do que essas lutas acarretam. Não sou o primeiro, existiram muitos ao longo das histórias, muitos até que hoje são contra essas posições, também já foram a favor. E por isso é que esqueçam de tentar me aconselhar do tipo: puto, tem cuidado, pensa nos teus filhos.
Eu penso nos meus filhos e por isso é que eu faço isso, porque eu penso nos meus filhos. E como não penso só nos meus filhos, eu também penso nos filhos dos outros. Porque é triste eu poder ver aqui agora os meus filhos a curtirem a vida, todos a verem televisão, já comeram, e perceber que lá fora, ou na mesmo muitos primos meus, muitas pessoas que cresceram comigo, estão completamente lixadas. E se tivessem lixada por culpa deles, aí eu ia falar, ok, Manuela que não se esforçou, não, mas eles estão lixadas por culpa do sistema, por má governação, por má gestão do erário público. Nós olhamos claramente que as pessoas que têm dinheiro no nosso país, não é? Maioria delas estão ligadas ao sistema, trabalham lá diretamente, mas isso para o povo parece que é normal, mas não é normal, não é suposto ser assim. Então, eu como sei que essas declarações que eu faço aqui, essas coisas que eu faço aqui, quando eu venho aqui e acabo, manifestação nunca fui às ruas, realmente nunca fui. Eu acho que um gajo estando lá conhecido nem ia correr bem, porque as pessoas me conhecem e eu sei, se até em óbito as pessoas esquecem de chorar para vir tirar fotografia, imagino numa situação dessa, não ia ser a mesma coisa, mas eu apoio daqui da minha forma, tentando dar voz a esses movimentos civis, esses movimentos cívicos, para aqui, e eu sou daquelas pessoas que nós, enquanto angolanos, temos que acabar com a ideia de submissão partidária. Nós aqui não temos que ser militante, a única militância que nós temos que fazer é pelo país. O resto é para esquecer, não há aqui vou ser militante da partido, não, você olha, observa as promessas do partido, o que ele tem que apresentar, você chega lá e vota sobre aquelas promessas, sobre aquelas linhas que ele apresentou, muito bem fundamentadas. Se não tem, vota no outro. Assim sucessivamente, porque está sempre na posição de ter a possibilidade de criticar quem assumiu a responsabilidade de levar o país para um porto seguro. Só isso, Greg. Só isso. E portanto, por conta disso, eu já perdi contratos, eu já me cancelaram. Não é a primeira vez que me cancelam um show. Então, só que isto de bater, a pessoa vai se habituando. E eu não vou nunca mais mudar a minha opinião por conta disso. Porque eu também já estive do outro lado. Também já pensei um pouco assim. Já pensei um pouco assim, calma, mano. Não, calma, as pessoas sabem o que estão a fazer. Também nem tudo é, mano. Eu também já pensei assim, também já fui miúdo. Também já tive 20 anos. Mas agora eu tenho 40. Né? Agora uma coisa é o Gilmar de 20 anos, 25 anos. E outra coisa é o Gilmar Vemba de 40 anos, de 30 anos, de 35 anos. A mentalidade não é a mesma. E vocês vão ver, toda essa vez, vocês vão ver isso refletido na minha comédia, vão ver isso refletido nas minhas entrevistas, vão ver isso refletido em qualquer crônica que eu for escrever, vocês vão ver isso refletido sempre. Agora, eu também sei que isto acarreta determinadas consequências e eu estou-se bem com isso. Vão cancelar shows, vão bloquear entradas, vão me transformar em pessoa não grata, vão tentar assassinar o meu caráter, vão tentar fazer de tudo. Né? Até porque eu também não sou uma pessoa correta a 100%, eu tenho boi de mambo errado, tem mambos meus que também estão escondidos, um dia vão aparecer, eu também, do mesmo jeito que algumas pessoas têm as suas falhas, eu também tenho as minhas, não sou perfeito, mas naquilo que concerne o bem-estar do coletivo, estou dentro, né? Naquilo que concerne a ser uma injustiça para as pessoas, eu tenho que travar, e eu que digo sempre, eu não estou do lado do povo, não é? Porque eu também sou povo, então onde está o povo, eu estou lá porque eu também sou povo, eu também sou cidadão, e ser cidadão é isto. Eu sei que hoje em dia esses partidecos usam muito o termo patriota para tentar reprimir as pessoas, usam muito o termo patriotismo para reduzir a luta das pessoas, que toda a pessoa
que vem e diz assim, epá, esse aumento do combustível vai matar as pessoas, porque nós já estamos com a corda no pescoço. Essas pessoas que vêm e dizem que este aumento é mau para o desenvolvimento, porque ele não representa a sua subida do combustível em si, representa a subida do transporte. Nós que não temos uma rede de transporte público em condições, reflete a subida dos alimentos, onde as pessoas já têm passado mal porque não conseguem pagar a cesta básica para as suas famílias. Então, todas essas coisas que acontecem vão afetar a vida das pessoas, têm que ser ditas e têm que ser apresentadas, porque nós temos um Estado que às vezes constrói um monte de coisa desnecessária, gasta dinheiro com coisas desnecessárias, e aquilo que é necessário não está a ser feito, porque continuam a nos trabalhar na ideia de te fechar, vão te meter bué de show a acontecer, vão te trazer a seleção da Argentina, você é bem feliz, o Messi vem, mas quando aquele jogo, lembra-te que o jogo da Argentina-Angola demora 90 minutos. Depois de 90 minutos, você vai lá para fora e vai ter que apanhar o táxi e vais correr o risco de ser assaltado e o teu dinheiro do táxi não vai chegar. E quando chegares a casa, não terás dinheiro para comer, não terás dinheiro para poder sustentar a tua vida por causa de 90 minutos. Porque se me dissesse assim, olha, nós vamos pegar nesses não sei que milhões e vamos investir em autocarros para melhorar a transportação pública, e isso sim é que seria feito, mas nós como gostamos só mesmo de fofoca e mamos para poder gerar meme, ficamos distraídos e pensamos que o jogo da Argentina vai fazer alguma diferença no nosso desenvolvimento. Vais ir ver o Messi por 90 minutos, né? Que se calhar até ele nem vai jogar 90 minutos, vai. Porque também, mano, o pé do Messi vale muito, ele não vai estragar aquele pé ali, ele se calhar pode jogar 15 minutos e depois ir embora. Mas eu sei que eles vão fazer na mesma, porque isto é o que cria dificuldade. Porque independentemente de você, enquanto cidadão, fazer a confusão que você fizer, vir para público e dizer que isto está errado, que isto não está, eles fazem na mesma. E depois de uns anos você vê o erro que foi cometido e eles voltam a fazer, e passa um ano e você continua a ver o erro, e você continua a achar que o culpado sou eu, que faço piada. Não, o culpado sou eu, que quando estou no meu espetáculo faço piada. Você que vai lá e diz, também toda hora a falar mal do país. Não estou a falar mal do país. Não, eu estou a refletir a minha realidade, aquilo que eu vivo, que é isso que o artista faz. Por isso é que vocês, quando me veem em Portugal, vocês vão ver o meu show, vocês vão me ver a falar de coisas que me acontecem aqui em Portugal. Vocês vão me ver a falar da imigração, de imigrante. Eu em Angola vou falar de imigrante, porque eu não era, mas agora sou imigrante. Então agora tenho que falar da minha realidade, que é o imigrante. O que é viver, o que é ser preto num país de branco, o que é lidar com racismo, o que é lidar com a criminalização do imigrante, que é o discurso que se ouve muito por aqui nos últimos tempos, não é? O imigrante é bandido, é aldrabão, é matumbo e por aí fora. Tem que lidar, e são esses assuntos que vão fazer o meu conteúdo artístico quando eu estiver em palco, não é? E quando eu estiver em Angola, eu vou ter que também refletir a minha sociedade. Quando eu estiver a falar de Angola, eu vou ter que falar disso. Vou ter que falar das coisas que afetam a sociedade na qual eu estou a viver, né? E agora, eu estou na Tuga, mas eu tenho pai, mãe, primo, irmãos, bué de irmãos, você sabe, eu tenho bué de irmãos, bué de primos que vivem lá. Não são distantes de mim, né? E como é que eu sei? Como eu sei que Moçambique vive uma realidade parecida à nossa, né? E eu sou sempre muito bem recebido em Moçambique. Os meus espetáculos estão sempre cheios em Moçambique. As pessoas vão lá, dão-me um carinho e dão-me os seus meticais. Eu não posso ficar alheio àquilo que está a acontecer aos meus irmãos moçambicanos. Porque quando eu abro as minhas redes sociais, o segundo país que mais me segue é Moçambique. Está Angola, está Moçambique, depois está Portugal. Está a entender? O mesmo jeito que se tivesse a acontecer alguma coisa aqui a Portugal e aos portugueses, eu tinha que me posicionar de alguma forma, porque são essas pessoas, esses portugueses que também vão aos meus espetáculos. Vocês viram, eu fiz aqui uma tour em Portugal, mais de 120 espetáculos, sempre cheios. Os portugueses é que estavam lá na sala a pagarem e a ver os meus espetáculos. Por isso,
Se acontecer alguma coisa aos portugueses, ao Portugal, alguma coisa que seja injusta, eu vou ter que me posicionar, vou ter que falar, caso seja necessário, né? Pelo menos é assim que eu penso, mas isso sou eu. Cada um depois vai também pensar no seu próprio ser, como é que vai agir, porque nós somos pessoas diferentes. Se há um que acha que não é assim, é ele que acha que não é assim, eu acho que é assim. Eu, Gilmário Pinto Vemba, acho que é assim. Agora, quem não acha, pronto, e às vezes, pena que essas pessoas só escrevem no Facebook e a gente não tem a oportunidade de sentar com elas e debater. Porque uma coisa é estar aqui a escrever, outra coisa é debater, para a pessoa fundamentar a sua visão, fundamentar aquilo que pensa. É isso. O resto, mano, podem cagar. Por isso eu vos digo, vão continuar a surgir os boicotes, vão continuar a surgir os bloqueios, vão continuar a surgir as tentativas de assassinato de caráter. Ao que eu vos peço, não só que acreditem em mim, mas que verifiquem todas as informações que vos são passadas. Vocês são seres pensantes, vocês têm cabeça, vocês estão na net, vocês têm acesso à informação, vocês têm acesso às leis, vocês têm acesso a tudo que existe ali. Usem isso, não deixem-vos zombar. Eu não estou a dizer acredita no Gilmário Vemba, acredita, faz a tua própria pesquisa. Sempre que você ouvir fulano A ou fulano B fez A ou B, você pega e vai fazer sincronizar as informações. Pergunta sempre porquê, né? Por isso é que quando a gente vai ler um livro, também é importante saber um pouco da biografia do autor, para percebermos de onde é que ele está a falar, como é que ele cresceu, qual era a realidade dele, quem os criou, quem os educou, em que sociedade ele foi criado, qual era a realidade daquela sociedade, está a entender? Isto é sempre importante ver, porque senão você vai criticar um gajo que escreveu uma coisa nos anos 60 sem valorizar a realidade dos anos 60. Você vai dizer que o fulano de tal fala mal sem perceber em que bairro onde ele cresceu e qual era a realidade econômica e social do bairro onde ele cresceu. Isso é que é usar a nossa inteligência, né? Isso sim. Não estou a dizer que vocês têm que acreditar em mim, mas façam um exercício e pensem logo como é que as pessoas vão tentar sempre vos manipular. E eu, Gilmário Pinto Vemba, estou aqui disposto a arcar com as consequências, não é porque eu não cometo, nunca cometi, nem cometo nenhum tipo de crime, mas eu venho aqui e faço as piadas com quem merece. E às vezes eu nem preciso fazer a piada, é muito fácil para mim, eu só preciso reproduzir o que as pessoas mesmo já disseram. E as pessoas se riem. E se riem porque é ridículo, porque é estúpido. Está a entender? E a comédia é isso, é trazer ao de cima o ridículo. Está a entender? O ridículo nós viemos e trazemos aqui de cima, alright? É só isso, meus irmãos. Está tudo bem, está em casa, não estragou nada, foi tranquilo. Uma passagem de noite no aeroporto, é tranquilo. Vão acontecer se calhar outras vezes. Eu próximo ano estou em Moçambique, com tudo tratado outra vez, a opinião será outra, ou a posição será outra, mas nós vamos continuar aqui a fazer a nossa luta, vamos continuar a dizer o que é que nós temos dito. E enquanto não tivermos todos salvos, ninguém estará salvo, ok? Estamos juntos, um abraço, fila da... What it do,